Bom, alunos, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. A gente voltou para resolver os exercícios do oitavo ano, página 73 do seu caderno Trilhas de Aprendizagens. A gente está na atividade 9. A atividade 9 diz o seguinte: identificando as diferenças e as similaridades nas figuras geométricas. Então a gente vai ver o que é igual, o que é diferente nas figuras geométricas e vamos identificar isso. O item 1 diz o seguinte: a seguir, existem figuras geométricas e suas características, mas elas estão embaralhadas. Escreva as características. Recorte no encarte do final deste caderno as características de cada figura e cole-as ao lado da figura geométrica correspondente. Lá no final do seu caderno, se você estiver com o caderno em PDF, você vai lá nas últimas páginas, você vai achar, na página 135, você vai achar aqui as características das figuras geométricas. Tá? Elas estão todas embaralhadas, estão misturadas. O que você vai ter que fazer? Você vai olhar a figura e procurar a característica que combina com a figura que você tem aí. Vai colar aqui, ó. É para você recortar e colar aqui, tá? Vamos identificar as figuras, as características das figuras. Vamos lá. A primeira característica está dizendo o seguinte, ó, a primeira aqui. Tem 4 ângulos iguais de 90 graus, os lados opostos paralelos e iguais. O cálculo de sua área é lado vezes lado. E aí, qual que é a figura que tem 4 ângulos iguais? Por exemplo, o quadrado tem 4 ângulos iguais. Tá, beleza. Os lados opostos paralelos e iguais. Então, esse lado aqui é oposto a esse e é igual. Esse lado é oposto a esse, é igual. E a área é lado vezes lado. E aí? Será que é o quadrado? Sim, é o quadrado. Então, essa característica aqui, ó, você vai colar aqui, tá? É a característica do quadrado. Vamos para a próxima figura. A próxima figura da página 74 é essa aqui. Que figura é essa, gente? Isso, é um retângulo. Então, vamos ver qual é a que diz a característica do retângulo. Lados opostos paralelos iguais, 4 ângulos iguais a 90 graus, cálculo de sua área, base vezes altura. E aí? Será que é essa figura? Sim, é essa figura. Parece que está na ordem, pelo que eu estou vendo aqui, o meu está na ordem. Será que o de vocês está na ordem? Então aqui é o retângulo, essa característica aqui é do retângulo. Então vamos colocar aqui, ó, aqui é o quadrado, característica do quadrado. Aqui é a característica do retângulo. O que o retângulo tem? Os lados opostos paralelos, lados opostos paralelos. Esse lado aqui é oposto a esse. São iguais, ó, esse é igual a esse, 4 ângulos de 90 graus, e o cálculo da área é base vezes altura, exatamente, a base vezes a altura da área do retângulo. A próxima figura, vamos ver, a próxima figura aqui é o trapézio, lembra do trapézio que a gente viu na aula passada? Então vamos lá, vamos ver se essa característica que está aqui, a terceira característica é do trapézio. Lados não paralelos possuem medidas iguais. Lados não paralelos possuem medidas iguais. Possui um par de lados paralelos. Sua área é calculada base maior vezes base menor vezes a altura dividido por 2. Exatamente. Então aqui, ó, é a característica do trapézio. Ó. Esses lados aqui são paralelos. Eles têm a mesma medida? Não. Mas os lados que não são paralelos, que são esses aqui, ó, se você prolongar essa reta e prolongar essa reta, elas vão se encontrar em algum lugar. Quando elas se encontram, quando duas retas se encontram, dizemos que essas retas são concorrentes. Quando elas não se encontram, dizemos que são paralelas. Então, essas retas que não são paralelas, que são os lados do meu trapézio, eles têm a mesma medida. E é o que está dizendo aqui, ó. Possui um par de lados paralelos, que não é o caso daquele. Lados não paralelos possuem a mesma medida. Ó. Um par de lados paralelos, ó. Tem um lado, esse lado é paralelo a esse, é um par. Esse aqui são os lados não paralelos, então aqui é o trapézio. Você vai colocar o trapézio, vai recortar isso aqui e colar lá. Eu não sei se a de vocês está assim como a minha está na ordem, mas a de vocês deve não estar, tá? É para não estar. Lados opostos, vamos ver aqui, qual que é essa figura? A próxima figura é um paralelograma, olha o paralelograma aqui. O que está dizendo aqui? Vamos ver se essa é a característica do paralelograma. Lados opostos paralelos iguais, ó, os lados opostos, esse lado aqui, ó, é oposto a esse, e esse é oposto a esse, são iguais. Ângulos opostos iguais, vamos ver se os ângulos opostos iguais, ó. Esse ângulo aqui é oposto a esse, são iguais, eles têm a mesma medida. Da mesma forma, esses dois aqui, ó, que são opostos. E sua área é calculada, base vezes altura.
Isso, essa daqui é a característica do nosso paralelogramo. Então, você vai recortar e colar lá. Paralelogramo, estou desenhando aqui, para você ver que essa é a característica do paralelogramo. Tá, vamos para a próxima figura. Ó. A próxima figura é um triângulo. Vamos ver se essa característica do triângulo. Soma dos ângulos internos é 180. Isso. A soma dos ângulos internos, desses ângulos internos em todo o triângulo, em qualquer triângulo, tem que dar 180. Quando você somar isso tudo, ó, o resultado da soma tem que dar 180. Tá, gente? Pode ser isósceles, escaleno equilátero, de acordo com a medida dos lados, foi o que eu falei na aula anterior. Quem assistiu vai pegar essa explicação. Sua área é calculada base vezes a altura dividido por 2, exatamente. Então essa daqui é a característica do meu triângulo. Desenhei um triângulo aqui para representar a característica. Que figura é essa, gente? Essa figura aqui é um círculo, tá? Aí tem a diferença de círculo e circunferência. Ó, eu vou explicar para você a diferença de círculo e circunferência. Círculo é quando eu não consigo atravessar do outro lado. Circunferência é como a minha aliança. A minha aliança é uma circunferência, porque eu consigo atravessar do outro lado. Então, uma moeda é um círculo. Uma aliança é uma circunferência, essa é a diferença. Aqui no caso, o círculo ele tem todo esse espaço interno preenchido, a sua superfície é preenchida. Não é vazada como a aliança. O bambolê também é um exemplo de circunferência. Vamos lá. Possui raio, diâmetro, comprimento e área. Seu comprimento é 2 vezes π vezes o raio. Sua área é π vezes o raio ao quadrado. Exatamente, essa é a característica do círculo. Então aqui nós temos a característica do círculo. Coloca o círculo, essa característica lá. Possui lados iguais. Uma diagonal maior e uma menor. Sua área é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Possui lados iguais. Então, ó, pela lógica, essa característica aqui é dessa figura aqui. E que figura é essa? Essa figura aqui é um losango. Se você deitar ela, você vai ver que parece um balão. Essa figura aqui parece um balão, é um polígono de 4 lados também. Então, possui lados iguais. Uma diagonal maior e uma diagonal menor. Ó. Diagonal maior, diagonal menor, tá? Do meu balãozinho, que a gente chama de losango. Losango. Então, aqui é a característica do meu losango. Tá? Beleza. Fechamos aqui. Você vai fazer o quê? Vai cortar cada uma dessas características e colar de acordo com o que a gente fez, de acordo com o que a gente fez agora, nesse momento. Beleza, gente? Eu vou parar aqui e a próxima aula no próximo vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.